refrigerante está tudo resolvido e fica feliz. Aspectos psicológicos, autoestima, como a minha colega estava dizendo no início do programa, tudo isso influencia para que a pessoa vá desencadear uma compulsão alimentar. Mas o que é o gatilho maior é a ansiedade. A ansiedade é que te leva a isso. Esse mal atinge as crianças e os adolescentes também, e de que forma isso pode ser resolvido, né? Já que é mais difícil lidar com uma criança ansiosa e com algum tipo de transtorno alimentar. Sim, então já que você perguntou das crianças e adolescentes, vamos lá. Crianças, ela vai muito por aprendizagem. Se ela tem na casa onde ela vive uma família que se relaciona, o afeto existe através da alimentação, ela vai comer bastante também para ela estar inserida naquele contexto. Ela vai se alimentar muito. Mas o que eu digo para a mãe e para o pai? Observando que essa criança é muito ansiosa, que ela tenta compensar uma série de probleminhas que ela tem já na cabeça dela, comendo, buscando prazer através da comida, do excesso de doces, carboidratos, chocolate, está na hora de buscar ajuda especializada, porque sozinho, mãe e pai não conseguem. Não adianta você só ficar negando para a criança o doce, a alimentação, o bolo que ela gosta, o refrigerante, se ela não entender o porquê disso. Isso vai causar mais ansiedade ainda nela. Por que as pessoas têm se tornado tão ansiosas de uns tempos para cá? É o estilo de vida. Nós vivemos hoje, Patrícia, num mundo altamente competitivo, acelerado, parece que você já acorda atrasado para tudo. É a vida diária nossa, competitiva, estamos sempre, eu atendo muitas pessoas nessa condição, concorrendo umas com as outras, não existe mais tanta troca de afeto, né? E gentileza. E isso estressa, né? Muito, e vai levar a ansiedade, que vai levar a compulsão, a vícios. Por quê? Porque todos esses comportamentos causam um certo relaxamento, liberam hormônios de bem-estar e relaxamento. Perguntas de telespectadores, vamos lá. Você falou agora que a criança ela tenta se inserir dentro do contexto de sua família, doutora. E a Gabriele Moura, de São João do El Rei, Minas Gerais, ela pergunta se é natural do ser humano sempre tentar essa adaptação ao ambiente em que ele está. E se isso é um transtorno ou é simplesmente um traço nosso? Não, nós tentamos sim nos adaptar, ainda mais uma criança, por exemplo, ela quer viver muito bem dentro do contexto que ela está junto com a mãe, com o pai, com os avós. Então, até por identificação, ela vai tentar ter alguns comportamentos da mãe, gostar do time que o pai torce, para poder se sentir aceita naquele grupo. Uma criança, ela imita muito a mãe, o pai, ela tem necessidade, às vezes ela provoca a troca de afeto, ela vai atrás de alguma coisa para ter certeza que a mãe sente falta dela, que o pai sente falta dela, vai criar comportamentos, por exemplo, alguma coisa que o pai não gosta que ela faça, ela pode fazer exatamente para ter a atenção desse pai. Então, se eu não consigo a atenção do meu pai e da minha mãe do jeito que eu sou, de vez em quando eu vou ser do jeito que eles não querem que eu seja, porque eles vão se voltar para mim. E se isso dá certo, se ela percebe que funciona, a mesma coisa no caso da alimentação. Às vezes, alguma criança entra em anorexia seletiva porque ela quer mais atenção para ela, por mais que ela tenha. Então, ela começa a selecionar os alimentos porque ela quer ver se a mãe vai preparar aquilo para ela. Ela começa a dar um jeito de chamar atenção. Se sozinhos vocês não conseguirem resolver, busque ajuda especializada. Agora, a criança vai sim dar o jeitinho dela para se sentir querida no ambiente. O Edivan Magalhães, ele é de Tianguá, no Ceará. E ele está acompanhando o programa e quer saber o seguinte: como que a prática da espiritualidade pode ajudar ou prejudicar no bem-estar da vida? Espiritualidade. A prática da espiritualidade, ela nunca prejudica em nada. Desde que você pratique uma espiritualidade que seja aberta, respeitosa, que agregue, que una as pessoas, ela vai levar tudo isso para o seu lar e para a sua vida. Então, ela só acrescenta. A respeito de transtorno de ansiedade, eu percebo que tem perguntas chegando nessa linha também.
Vamos fazer uma definição do que significa transtorno de ansiedade, aí eu vou chamar o intervalo e a gente volta conversando mais sobre isso. Vamos lá. O transtorno é tudo aquilo que dificulta uma adaptação boa sua dentro do seu contexto. Então, um comportamento que não seja muito flexível, que tenha muitos desajustes, e a ansiedade ela traz isso. E quando ela é uma ansiedade patológica, que ela dificulta a tua relação no meio em que você vive, porque você está sempre muito agitado, inquieto, acelerado, já é um transtorno de ansiedade. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas a gente já volta. E nessa noite a gente está conversando com Marilene Simão Ked, ela que é psicóloga e escritora e está lançando o livro Um Novo Estilo de Vida, da editora Livro Certo. A gente vai para um rápido intervalo, já volta já, continuando esse assunto. Vamos lá. É criar uma ponte entre você, que é telespectador da Rede Vida, e os nossos convidados, aqueles que trazemos aqui ao Tribuna para responder suas questões, suas dúvidas. Todos aqueles que estão participando, e eu estou percebendo o grande número de perguntas, questões, comentários. Primeiramente, eu quero, em nome da Rede Vida, agradecer a sua participação nessa noite em que a gente entrevista Marilene Simão Ked, ela que é psicóloga e escritora. E na bancada, a Patrícia Pasquini, que é jornalista. O livro Um Novo Estilo de Vida é o livro da editora Livro Certo. Entre as muitas perguntas que estão chegando, agora eu vou dar uma atenção especial para as que falam explicitamente sobre transtorno de ansiedade. Quais são os sintomas de que alguém está com transtorno de ansiedade? É quando ele não controla a ansiedade dele em situação nenhuma. E isso vai se refletir na forma como ele conversa com as pessoas, na forma como ele se alimenta, na forma como ele resolve os assuntos profissionais. Imagina, Dalcides, você pedindo para um advogado super ansioso para ler um contrato para você assinar. Tá. É melhor você ler, porque você vai correr o risco de assinar qualquer coisa ali indevida. Então, ela prejudica, inclusive, o profissional em algumas das suas profissões. Não dá. Um médico um cirurgião extremamente ansioso, não dá. Ele vai tremer, porque causa tremor, sudorese, falta de ar, porque está diretamente ligada com a respiração. É uma agitação externa, exatamente como a pessoa está internamente. Ela não gostaria de estar assim. Ela tenta compensar essa ansiedade, mas muitas vezes numa proporção inadequada, come muito, desenvolve vários vícios, vários comportamentos, tudo na intenção de controlar essa ansiedade, que sozinho às vezes não consegue, precisa inclusive de medicação, de acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Patrícia. Qual é o pico de gravidade da ansiedade? A pessoa chega no limite mesmo. É o transtorno, porque você pode ter umas situações que vai realmente desencadear uma ansiedade, é muito normal, tá? Você vai ter umas reações fisiológicas, algumas reações químicas, normal. Tem uma festa, por exemplo, até uma coisa boa pode ser, mas toda ansiedade para... Adolescente, com essa coisa do vestibular, sofre muito com ansiedade. Inclusive, eu quero deixar aqui, pedir para que os pais tenham um cuidado especial com os filhos nessa fase de prestarem vestibular, porque a ansiedade deles não deixa com que eles se organizem, se alimentem direito, cuidem da sua saúde, eles vão se relaxando um pouco, não dormem, e chega no dia de prestar esse vestibular e estão destruídos. Então, busquem informação de como ajudar esses adolescentes a controlarem esse grau de ansiedade em vésperas de vestibulares. É muito importante.
Vamos a mais perguntas de telespectadores. Vamos lá. Bárbara Otaviano, ela é de São Luís, no Maranhão, e está perguntando, doutora Marilene, se o toque é um transtorno relativo à ansiedade. Olha, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é desencadeado por vários fatores. Existe aí uma culpa dentro do desenvolvimento desse transtorno, tá? Só se consegue resolver um caso de compulsão obsessiva com tratamento. E a origem também só consegue ser avaliada, identificada com uma investigação psicoterapêutica, tá? Tá muito ligado à questão de culpa. É para amenizar uma situação interna da pessoa e pode acontecer também para aliviar alguns sintomas da ansiedade, ele desenvolver comportamentos que ele acredite que vai dar um relaxamento para ele. Mas a situação, a origem, ela é muito mais complexa. A Maria, ela é aqui de São Paulo. Ela diz assim, eu tenho uma filha e ela tem 22 anos. Ela é casada e com um filho pequeno. Mas essa minha filha é muito estressada. Ela não consegue se dar bem com as pessoas do trabalho nem com a família. Tanto que ela não consegue parar em emprego nenhum. Eu acredito que o problema esteja nela. O que é que eu faço? Se for recorrente, se ela já vem aí apresentando problemas no relacionamento profissional há muito tempo, está na hora de buscar uma ajuda especializada, porque isso pode se estender até quando? Pode chegar a que nível? Não é? A gente tem que manter o nosso controle, o nosso bom convívio, o nosso bom relacionamento, inclusive com pessoas difíceis, porque a gente não vai encontrar só pessoas fáceis na vida para lidar, assim como não encontramos só situações fáceis de lidar. A minha orientação é a seguinte, dependendo da idade que ela está, ela pode ir sozinha buscar ajuda para resolver esse comportamento disfuncional. Caso contrário, pegue na mão da sua filha, leve e procure descobrir a origem disso, resolver antes que ela generalize esse comportamento para várias questões da vida dela. Quem é muito tímido também é muito ansioso? Sim, ou não tem nada a ver? Tem. Muitas vezes a timidez, ela vem aí escondendo uma série de características da personalidade que a pessoa tem na consciência dela que não são muito adequadas, então ela se reprime, mas pode ter sim uma ansiedade, geralmente os tímidos suam muito, têm as mãos muito geladas, sintomas físicos da ansiedade. Mas aí eu tenho que combater primeiro a timidez para depois combater a ansiedade. Tudo não? vai. Não existe aí uma linha a seguir. Primeiro que tem alguns tipos de timidez que foram ocasionadas pela própria situação do ambiente onde ele vive. Por exemplo, nós sabemos da história do Michael Jackson, que disse que o pai dizia que ele não tinha uma aparência muito bonita, e isso afetou demais a forma dele interagir com as pessoas. Diz que ele aparecia muito mais quando ele estava cantando, depois ele se recolhia, e uma vez ele disse isso, é porque eu acreditei no que meu pai disse. Então, se você começa a apontar para a criança ou para o adolescente que ele tem algum defeito, que ele não sabe falar direito, que ele anda com o pé torto, é lógico que ele vai desenvolver um comportamento de retraimento. Tem que ser investigada a causa da timidez. Eu já atendi pacientes da Alcides que não eram tímidos, tinham mau hálito. Então, ele tinha vergonha de conversar com o outro. Ele percebia por causa do mau hálito, mas ele não tinha nada de timidez. Entendi. A Cristiane de Florianópolis, ela quer saber como fazer com que a ansiedade não me prejudique tanto no dia a dia. Ela tem alguma coisa concreta? Sim, promova comportamentos que vai liberar hormônios, serotonina, endorfina, dopamina, que vai te trazer bem-estar. Isso eu estou dizendo de que forma? Faça atividades que seu cérebro libere. Esses neurotransmissores trabalhem de forma equilibrada e te deixem tranquila. Com certeza você deve estar levando aí uma vida bem agitada, bem acelerada, sem nenhum momento de lazer, sem nenhum momento de introspecção com você mesmo. Aí o teu organismo reage igual, porque o que acontece, Dalcides, você leva o pico de ansiedade até em cima, mantém ali, você não há um declínio, você vai ficar assim, hiperativando o teu metabolismo o tempo todo,
todos os seus hormônios vão se desequilibrar por causa dessa hiperatividade e a tua ansiedade não vai abaixar. Ainda com base no seu livro Um Novo Estilo de Vida, tem dois aspectos que eu gostaria agora de pedir que você desenvolvesse. Um deles é o transtorno de humor, ou também conhecido como transtorno bipolar. E vira e mexe, quando a gente faz algum programa aqui nessa linha, nas questões emocionais, aparecem perguntas voltadas para transtorno bipolar, transtorno de humor. Quais são as características, como se lida em família com esse tipo de transtorno? Não é Primeiramente, as características. Não é uma situação fácil. Você começa a perceber através da adolescência, tá? É onde você, ali no meio da adolescência, vai ter o primeiro pico de revelação mesmo, que é uma bipolaridade, no final da adolescência, mas já começa a apresentar entre os 13 e 14 anos. Uma alteração de humor disfuncional, ela não é sazonal, porque é lógico que em algum momento da vida nós vamos alterar o nosso humor, mas quando essa alteração, ela compromete demais a tua vida e a vida de quem convive com você, nós podemos pensar no HD, numa hipótese diagnóstica de transtorno bipolar. Principalmente se envolve picos de ansiedade muito grande, associado em comorbidade com manias, compras, por exemplo. A pessoa faz muitas compras, ela perde o controle, o raciocínio lógico, o senso crítico de que ela tem um orçamento ali. Ela tem que se ajustar àquele orçamento. E quando ela está na depressão, ela afunda completamente, inclusive com picos de depressão maior. Aí é grave, pode-se pensar no HD de transtorno bipolar do humor. Quem está ao lado de alguém com transtorno bipolar? Muitas vezes, se alguém tenta até dizer alguma coisa, não consegue, porque a pessoa tem dificuldade de compreender que aquilo que está sendo dito é uma coisa para o bem dessa pessoa. Como é que age essa mãe de família, por exemplo, que tem a filha com bipolaridade, está nos assistindo agora? O que ela faz? O que eu posso te sugerir, te orientar se você já comprovou que ela apresenta esse comportamento que eu disse, esse sobe e desce de emoções, ela às vezes se torna agressiva, depois disso ela entra em culpa total, ela sofre muito por ter feito isso. Passado isso, ela entra de novo naquele comportamento de autoagressão, agredir o outro. Está na hora, sim, dela tomar alguns medicamentos, estabilizadores de humor, que vai dar uma qualidade de vida muito boa para ela. Uma vez controlado, estabilizado o humor dela, por isso se toma estabilizador de humor, é possível ter uma convivência muito boa com essas pessoas, porque, Dalcides, assim como tem o problema de transtorno de humor, que vem afetando muitas pessoas, existe também o transtorno de déficit de atenção que vem acometendo muitas crianças. Então, às vezes eu pego casos de mães que têm transtorno bipolar e filhos que apresentam esse transtorno de déficit de atenção associado com comportamento agitado grave. O que acontece? O prejuízo na escola é muito grande, ele não quer ficar na